como é o nosso sistema. Se você quiser pegar a sua Bíblia, pegar um lápis, uma caneta, um papel, um caderno, tá? Se possível for, para você estar fazendo aí algumas anotações importantíssimas que nós iremos compartilhar contigo aqui, ok? Daqui a pouquinho. E já pode abrir a sua Bíblia aí, por gentileza. O livro é o Evangelho de Mateus, capítulo é o 25, e a partir do verso de número 1. Amém. A Zélia já vai estar lendo aqui pra gente, irmã Zélia, como sempre, né? E vai ser uma bênção para a sua vida. Glória a Deus, aleluias. E esse assunto, enquanto você procura aí, Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 1, nós estamos dando uma pitadinha somente, ok? Acerca da salvação, acerca da diferença entre ser salvo e entre reinar com Cristo, ok? Nós já falamos aqui, né, fazer uma rápida retrospectiva, né, para você, às vezes você está chegando agora, para não ficar perdido, o assunto que a gente está tratando já há uma semana, e é um assunto extenso, e eu creio no meu coração que toda pessoa que compreender o que nós iremos tratar aqui hoje, vai ser um divisor de águas na sua vida, como foi na minha, como foi naqueles que pensam, que tem a mesma linha de pensamento que a gente, ok? Então é importante, muito importante, você saber qual é o espírito que você pertence, ok? Por quê? Porque se eu não souber qual o espírito que eu pertenço, eu tenho uma crise de identidade. Então, coisa triste é uma pessoa que tem uma crise de identidade, que não sabe o que faz, não sabe para onde vai. Ou seja, se você não sabe de onde você veio, é difícil você saber para onde você vai. Amém. Beleza? Então isso é muito importante a gente salientar e frisar isso daqui. Por quê? Porque se eu não tiver um referencial, eu vou ser, automaticamente eu vou ter uma crise emocional, uma crise psicológica, uma crise existencial, e sem saber, sem rumo, sem direção nenhuma. Crise de identidade também. Né? Exato, né? Coisa difícil a gente saber, é ter dificuldade em saber quem a gente é. Isso. Né? De que espírito eu pertenço? Qual que é o espírito que você que está aí do outro lado ouvindo, você pertence? Qual que é o espírito que você pertence? Zé, dá uma puladinha e volta aí só um pouquinho. Né? Nós já vamos falar desse assunto aí de Mateus, ok? Aliás, vai um pouquinho para frente aí. Só para abrir um parênteses acerca do espírito que eu pertenço. Leia por favor em Lucas. Dá um pulinho para frente aí, Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas agora, ela vai lá dá um pulinho lá no capítulo 9. Versículo 54. Capítulo é o 9, verso 54. Amém. Você precisa saber, nós precisamos saber de que espírito nós pertencemos. Pode ler o texto, por favor. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Olha só o que Jesus está falando aos seus discípulos. Vocês não sabem de que espírito vocês são? Vocês não sabem quem que é seu proprietário? Vocês não sabem de que espírito vocês pertencem? Imagina só os discípulos andando com Cristo, andando com a porta, andando com o caminho, andando com aquele que tem o nome que é sobre todo nome, porém Jesus os repreenderam. Pergunta por que eles queriam orar, Zélia, para cair fogo do céu e matar todo mundo. Por que eles queriam que orasse e matasse todos, pastor? Simples, olha o crime que os samaritanos cometeram. Não deram pouso para eles. Eita. Chegaram e bateram na porta. Nós estamos com o nosso mestre aqui e nós somos 13 pessoas. Precisamos de um lugar para passar a noite. Está frio. E os samaritanos bateram com a porta no rosto deles. E por causa desse crime, de não dar ali um pouso, né, um quarto, ceder uma hospedagem para eles, eles queriam orar para cair fogo do céu e matar todo mundo. Eita, esse era o crime. Aí o que Jesus falou para eles? Jesus diz o seguinte, olha como Jesus diz, falando aqui no nosso linguajar de hoje. Fala assim: pessoal, é o seguinte, eu vim foi para dar vida e não para tirar vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. De que espírito vocês são? Vocês não estão comigo, mas não sabem de quem vocês pertencem?
Aleluia, Jesus. Qual que é o espírito que você pertence? Porque só tem 2 tipos de espírito. Uma certa ocasião, chegou um rapaz, ele estava em cima do muro sem saber para onde ele ia. Em cima do muro, literalmente em cima do muro. E aí daqui a pouco chega Satanás e começa, eu estou contando aqui fazendo uma conjectura para você entender. Uma parábola. Uma parábola, contando uma história. E aí daqui a pouco chega Satanás de um lado e começa a falar, tentar, chega o anjo do Senhor e começa a tentar persuadir, convencer aquele cidadão, aquele jovem, a descer de cima do muro. E aí o anjo começa a falar para ele: rapaz, você tem que descer do muro, você tem que ficar do lado do Senhor Jesus, Jesus é bom, em todo tempo o Senhor é bom, o Senhor é bom, vem para cá, desce daí. E passaram-se muitos dias, aquele jovem continuou em cima do muro. E aquele jovem, o que inculcou, o que fez com que ele ficasse assim um pouco preocupado, foi porque do outro lado do muro estava Satanás. E Satanás nunca tentou convencê-lo de descer de cima do muro. Olha só. Ele chegou a ponto de perguntar, falou assim: uai, Satanás, por que você, só o anjo que está tentando me convencer a descer do muro, e você não está fazendo a mesma coisa? Satanás disse o seguinte para ele: esse muro é meu, e eu quero que você fique em cima do muro, exatamente em cima do muro, porque vai eu e você para o inferno. Entende? Então, eu tenho um proprietário, eu pertenço a um espírito, ok? Eu preciso saber e entender de que espírito eu pertenço. Qual é o espírito que eu pertenço? Lê o texto de novo, Zélia. Só o 55. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Olha só, vós não sabeis de que espírito sois. Eu preciso ter a convicção de que eu pertenço, sou propriedade de Cristo, ok? Antes éramos nós, todo ser humano em cima dessa terra, propriedade do pecado. Nós éramos escravos do pecado. Por quê? Porque foi entregue, Adão entregou isso. Mas aí daqui a pouco, Jesus usou a lei do resgate como nosso parente. Ele desceu e pagou a dívida impagável que nós tínhamos, e ele nos resgatou. Por isso que o texto fala que por um homem, pelo primeiro Adão, o pecado entra no mundo, e pelo último Adão, que é Cristo Jesus, a salvação entra no mundo. Na verdade, vou recapitular esse texto. Por um homem o pecado entrou no mundo, porém, por um homem também a salvação entrou no mundo. E hoje nós temos a oportunidade ímpar, ok? De sermos resgatados por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por quê? Porque Ele está disposto a pagar o seu débito, a sua conta, tudo aquilo que você não tinha condição de pagar, Ele paga por mim e paga por você. Vamos voltar lá para Mateus agora, onde a gente... Mateus 25. Mateus 25. Aleluia, glória a Deus. Não é o 25 não. É o 25 mesmo. Vamos fazer menção da palavra agora em Mateus capítulo 25. Vamos lá. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saia ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo,
e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. É sempre importante você guardar essa palavra. Esteja sempre preparado. Esteja sempre pronto. Por quê? Porque Jesus ele vai vir como um ladrão. Ele não é um ladrão, mas ele vai vir como um ladrão. Aleluia. Que hora que o ladrão ataca a sua vítima? A hora que a vítima menos espera. É verdade. Continua. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ninguém sabe o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Imagina só, Noé está aqui com a família dele, lá em Gênesis. Toda uma depravação moral tinha tomado conta da face da terra. É verdade. E aí o Senhor Deus, todas as vezes, você pode observar que houve aqui através da rádio, através do Facebook, todas as vezes que tem uma depravação moral, Deus interfere na história. Foi assim, né, lá na época de Noé, quando Deus mandou que Noé construísse aquela embarcação no seco e todo mundo debochava, criticava de Noé, chamava ele de louco, de desequilibrado, porque nem chover não chovia naquela ocasião, naquela época. Mas Noé, ele com fé e grande crença no Senhor, obedeceu a palavra do Senhor e gastou 100 anos da sua vida aproximadamente para construir aquela embarcação no seco. Depois, terminou a construção, Deus falou assim: entra para dentro. Ele entrou para dentro com a sua família. Depois de 7 dias que ele estava dentro, o Senhor veio, fechou e selou a porta. E as pessoas batiam na porta desesperadas depois que a chuva começou a cair e começou a inundar todas as coisas. E o povo desesperado, se arrependendo de não ter dado ouvidos a Noé, todos batiam na porta desesperadamente, porque as suas vidas estavam sendo ceifadas. Assim também será a vinda de Cristo. Olha como diz o texto, Jesus diz o seguinte: assim como foi nos dias de Noé, exatamente da mesma maneira será a vinda do Filho do Homem. O povo comia, bebia, prostituía, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e destruiu a todos. É verdade. Olha como diz o texto, continuação do texto. Assim também, exatamente assim, foi também nos dias de Ló. O povo comia, bebia, prostituía, davam-se em casamento, até que veio fogo do céu e destruiu a todos. Todas as vezes que tem uma depravação moral, Deus interfere na história. Até haja visto que existe um princípio que diz o seguinte, um princípio bíblico: aonde tem depravação sexual, há escassez de riqueza. Todo homem e mulher que eles não têm um moral, ok? Que não tem um moral, eles padecem e sofrem por escassez de riqueza, principalmente nessa área. Imagina só, quando Noé saiu da arca, a primeira coisa que ele fez, infelizmente, foi plantar uma vinha, fez um vinho, embebedou-se, fez o striptease, arrancou sua roupa toda, e os seus filhos estavam por ali. Tinha um que era incestuoso em si, que era Cão, um dos seus filhos, e ele ficou olhando a nudez do pai. Daqui a pouco chegam os outros irmãos mais respeitosos e tementes a Deus, com uma capa de costas, cobriu a nudez do seu pai. E Noé levantou-se no outro dia a noite de bebedeira que ele teve, levantou-se no outro dia, e os seus filhos fizeram ele saber de tudo que tinha acontecido. Daqui a pouco ele ficou muito chateado e amaldiçoou Cão, o seu filho. Maldito seja Cão. E automaticamente, aonde as pessoas são os primeiros colonizadores, aquela terra adquire o seu nome. No caso de Cão, os seus descendentes foi Canaã, porque ele foi para a terra de Canaã. Canaã recebeu o seu nome e todos os cananeus se tornaram filhos de Cão. E aquela terra, que era uma terra fecunda e produtiva, daqui a pouco ela se tornou maldita. Por quê? Porque quando o homem cai, tudo que está debaixo do seu controle, do seu governo, cai junto com ele. É verdade. E agora Deus arranca Abraão de onde ele estava, do crescente fértil,
da terra da Mesopotâmia e leva Abraão agora para a terra de Canaã para quebrar a maldição que Noé havia lançado sobre a vida de Cão, o seu filho. E agora Abraão vai peregrinar pela terra de Canaã, no deserto de Canaã. Depois que Abraão peregrina naquela terra e quebra-se aquela maldição, ok? Aquela terra daqui a pouco ela começa a produzir. E alguns anos depois, vários anos depois, gastaram 2 homens para carregar um cacho de uva daquela terra que era um deserto. Então, toda vez que eu me encontro com o Senhor, toda vez que eu abro espaço no meu coração para o Senhor arranca todas as coisas sombrias do meu coração e me dá uma identidade e me registra como filho. Esse Evangelho de Mateus, que nós estamos referindo agora, Mateus capítulo 25, o livro de Mateus ele tem 2 pontos centrais. O primeiro é o reino de Deus e o segundo é a volta de Cristo, ok? Então a parábola das 10 virgens, ela está falando de como será o reino de Deus. Muito comum no nosso meio que as pessoas confundam o evangelho da salvação e o evangelho do reino. Isso é muito comum, acontece muito no nosso meio. Qual a diferença com o evangelho da salvação e com o evangelho do reino? Basicamente, o evangelho da salvação fala da vida eterna e o evangelho do reino fala de uma recompensa, ok? Por quê? Porque para eu ser salvo, a única coisa que eu preciso fazer, como Paulo escreve em Romanos capítulo 10, verso 9, Paulo escreve o seguinte: se você mesmo que está ouvindo através do Facebook, através aqui da rádio Clube FM 105,9, olha só como diz o texto, observe. Se você com a sua boca confessar que Jesus é o Filho de Deus, morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai, e no seu coração você crê, será salvo. Essa é a condição para a salvação, ok? Agora, acerca do reino, já é mérito. Olha como diz o texto: aquele que perseverar até o fim, ok? Aquele que perseverar, aquele que se esforçar, esse alcançará o reino. Por quê? Porque é meritório. Olha como Jesus diz, de João Batista para cá, o reino de Deus é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam apoderam-se dele. Quanto tempo vai durar o reino? Pergunta, irmãzinha. Quanto tempo, pastor, vai durar o reino? 1000 anos aqui na terra. Eita. Beleza? Glória a Deus. Então tem muita gente que fica, às vezes, uma confusão danada, pensando, eu vou lá para o céu e tal, etc. Mas na verdade ele vai descer para cá. Porque o reino serão 1000 anos e a salvação em Cristo Jesus eternamente. Exatamente. Isso? Ok. Porque o período de 1000 anos você teria ganho, no caso, a salvação e o mérito de reinar com Cristo. Exato. Vou te dar um exemplo, irmã Zeile, você ouvinte, você do Facebook. Vamos pegar a Rainha Elizabeth lá da Inglaterra de exemplo, Sim, ok? Beleza. Então vamos lá. A Rainha Elizabeth, ela tem um reino dela na Inglaterra. Não é isso? Sim. Confere? Positivo? Positivo. Beleza. Todos reinam com ela? Não. Poucas pessoas reinam com ela, não é isso? Poucos reinam com ela. Mas ela reina sobre todos, não é isso? Sim. E eles até enxergam o reino, vê o reino, mas não reinam com ela. Assim será o reino de Cristo estabelecido aqui na terra. Esse não é o nosso assunto, vamos chegar nele no final. A gente precisa uma semana ou mais para a gente estar amadurecendo isso aí. Por quê? Porque eu não posso pegar o telespectador, quem está ouvindo aqui, e dar um alimento sólido de uma vez para ele, né? Primeiro é um processo, a gente tem que ir falando aos poucos, porque senão empanzina, né? Então imagina só. Então, aquele que adquirir a salvação, somente a salvação, ele vai ser governado pelos demais. Entendeu? Sim, então, entendi. aquele que se esforçar e perseverar e aguentar e suportar, esse sim vai reinar com Cristo. E vai reinar sobre todos os salvos. Então, quanto tempo dura o reino? Dura 1000 anos. Quanto tempo dura a salvação? Eternamente. Amém? Amém. Importa que, pelo menos salvo a gente precisa ser. E não é difícil, ok? É simples. Você creu, você confessou e acreditou. É isso aí. Mas infelizmente as pessoas querem colocar um jugo sobre a gente e falar assim, cara, você tem que pagar um alto preço. Não, irmão, o preço Cristo já pagou. Aleluia. Entendeu? Ele é o único intermediador e intercessor entre Deus e o homem. Glória a Deus. Não existe outro. É só
por Cristo. Ele é o centro de tudo, de todas as coisas. Cristo é tudo, 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 tudo. Então, basicamente, o Evangelho da Graça fala de um favor, tá? Um presente que Deus te dá. Então, imagina só, se o texto fala que a salvação é um presente, Zélia, faz de conta, você do Facebook, acompanha aqui, ó. Faz de conta que eu sou Jesus, observe, ok? Eu estou com o celular na minha mão. Amém, Jesus. Faz de conta que eu sou Jesus, isso aqui é só uma parábola, né? Como diz a minha esposa aqui. Suponhamos que eu sou Jesus, ok? Ok. Esse celular aqui é a salvação, está na minha mão. Beleza? Beleza. E você é uma pessoa aqui na terra, que agora confessou, recebeu, creu no coração e você vai ganhar a salvação. Aqui, ó, o celular, suponhamos que isso aqui é a salvação. Toma a salvação. Jesus. Confessou, Confessei agora, Jesus, agora receba a salvação. recebeu a salvação. Sim. Aí você me chateou, me decepcionou, andou Pecando, aprontando algumas coisinhas básicas por aí. Aí eu fiquei chateado, tomei a salvação de volta. Não dá aqui a salvação, menino. Você está muito rebelde. Entendeu? Aí daqui a pouco você se arrepende, o tempo passa, e aí você ora a mim, e aí eu vou, né? Eu penso, não, vou te dar a salvação de novo. Toma a sua salvação, menina. Tá aqui de novo. E aí o tempo passa, e aí você se esquece, por quê? Porque aí você tem uma bela casa, tem um belo carro. Está confortável. Está confortável, e aí daqui a pouco você se esquece de mim. Aí você inverte aquele mandamento, né? Que o texto diz o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a sua justiça, e depois as demais coisas serão acrescentadas, né? Isso. E aí, o que vai acontecer? Você esqueceu totalmente de mim. Eu vou lá, você quer saber, eu vou tomar a salvação desse menino que ela está muito rebelde, está muito metida. E aí você for orar a mim, porque agora você perdeu a casa, você perdeu o carro, você perdeu, às vezes até um esposo, né? Às vezes está com problema, né? Faliu. Está com problema conjugal agora. E aí, chifre. E aí agora você começou a orar. Entrou pro seu quarto em secreto e buscou a Deus. Eu na vida. Aí eu te dou a salvação de novo. Oh, Jesus. Você recebeu a salvação. Perdoa, Pai. Aí as coisas começaram a melhorar. O marido voltou para casa. Os filhos estão debaixo aí da sua asa. Tá todo mundo bem, beleza. Tá tudo sob controle. Aí você se esquece daquele princípio do texto que fala assim, ó, vigiai e orai, para não cair em tentação. Porque o teu espírito está pronto, mas a tua carne ela é fraca. Amém. E aí você esqueceu de tudo, inverteu o tabuleiro, a ordem natural dos fatores de novo. Quando eu estudava, a professora falava assim, a ordem dos fatores não altera o produto. Nesse caso altera. Tá? Beleza? Então aí você ficou, eu tomei de novo, daqui você está rebelde, eu tomei a salvação. Parece uma piada, não parece um negócio desse? Fato. Entendeu? É engraçado mesmo. Então imagina só, nós estamos fazendo um teatro, uma mímica, se assim podemos dizer, para você entender que uma vez que você recebeu a salvação, nunca mais você perde. Porque se você perder, isso é uma piada. Entende? Agora o reino é diferente. Totalmente diferente. Porque o reino é meritório. Já é um esforço que eu preciso fazer para alcançá-lo. Então o reino ganha e perde. O reino ganha e o reino perde. Isso. Se a pessoa for 20 anos fiel e depois ela der uma bobeira, perde o reino, não a salvação. E se o que fez burrada a vida inteira e resolve agora eu vou ser fiel? Então o texto que fala assim, ó, observe, antes que se rompa o fio de prata ainda há esperança. Ou seja, enquanto há fôlego de vida tem esperança para a salvação. Eu não posso ficar servindo a Cristo aí 20 anos e colocar tudo a perder e perder o reino, entendeu? Então tem gente que está há 20 anos, às vezes, por uma irresponsabilidade, às vezes uma falta de vigilância, ele perde o reino. Mas tem gente que está no último suspiro, ele ganha o reino. E a questão é assim também, o pastor Idelvan, a gente foi criado desde pequeno com essa cultura, né? Porque é como eu já tinha comentado aqui antes. Hoje em dia, esses dias para trás, uma amiga perdeu uma filha e foram falar isso para ela me contando. Nossa, fulana faleceu, estava desviada, foi assim, quis falar para ela que a filha foi para o céu, para o inferno, né? E ela ficou muito chateada com aquilo. Mas ela que tem essa visão de fé, do evangelho do reino, ela sabia que aquilo era uma bobagem que a pessoa estava conversando, né? Mas não deixou de ser frustrante para a mãe.
Então, assim, uma vez que ela estava, ainda que ela estava desviada da igreja, vamos dizer assim, da fé, né? Ela cria, né? Já havia confessado Cristo como seu suficiente Salvador e morreu, no caso, afastada. Mas isso, então, no caso, a probabilidade de se ela confessou a Cristo, ela está salva. Com certeza. Se confessou e creu. Agora isso aí não cabe a gente dizer o sim ou não. Por quê? Porque isso é uma individualidade. É uma particularidade, eu sei, entendo. Porque lá na Páscoa que foi celebrada lá no Egito, o sangue do cordeiro que era passado nos portais da casa, guardava todos, não importa se era bom ou se era ruim. Entendi. Todos dentro daquela casa. Certo. Então o que Jesus fez? Ele pegou a Páscoa e ia aperfeiçoar a Páscoa. Pergunta como? Como que ele fez isso? Individualizou a salvação. Então naquela época, ou bom o povo ou pegava carona na salvação. Claro. Hoje é individual. Hoje é individual. Cada um vai prestar conta de si mesmo. Com certeza. Então, o Evangelho do Reino fala de uma conquista que você obtém quando você é fiel. Amém. Ok? Isso é o que? É reino. Por isso que as 7 cartas escritas às 7 igrejas do Apocalipse, né, lá no capítulo 2, do verso 3, vai dizer assim, ó, ao que venceu darei a recompensa, o galardão. Aquele quem? Aquele que vencer. Ok? Porque a recompensa só é dada ao vencedor. Aleluia. A recompensa, vou falar de novo, a recompensa só é dada àquele que vencer. Ele se recebe a recompensa. Só pode ter recompensa aquele que vence. Só pode ter uma recompensa aquele que tem mérito. Já a salvação é o contrário disso. Para eu ser salvo, não pode haver mérito, tem que haver graça, tem que haver o presente de Deus, que é o favor que eu não mereço. Tem um professor meu de teologia que fala assim, ó, alguém perguntou para ele o que é graça. Ele falou assim, ó, vou definir graça. Graça é tudo dado por nada para alguém que nada merece. Entendeu? Amém. Graça é tudo dado por nada para alguém que nada merece. Então você vê a diferença? Está começando a entender a diferença entre uma coisa e outra? Entre ser salvo e entre reinar com Cristo? Compreendo, estou compreendendo. Entendeu? Apesar de parecer sinônimos, Evangelho do Reino e Evangelho da Graça falam de coisas distintas. São parecidos, mas são coisas distintas. Totalmente uma coisa da outra. E Mateus ele aborda mais a questão do reino e fala pouco de graça. Por quê? Porque Mateus ele fala para crente. Então ele não fala muito sobre salvação, ele fala muito sobre reino. Por quê? Porque ele já fala para pessoas que já têm esse conhecimento. Porque o primeiro passo não é eu reinar com Cristo. Se você for falar de reino para uma pessoa que não entende essa visão do reino, ele vai te chamar de herege. Entendeu? Então, aí você já começa, é como você pegar um bebê recém-nascido e já colocar um pedaço de carne na boca dele. Ele vai engasgar e vai sufocar e vai perder até a sua vida. O que você tem que dar para ele? Você tem que amamentá-lo, leite. Olha como Paulo escreve. Quando eu era menino, eu andava como menino, fazia as coisas de menino, falava como menino, mas agora eu já sou adulto, já sou homem. Então agora eu já não pratico mais as coisas de menino. Então nós estamos chegando no ponto que Deus vai separar, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele vai separar os homens dos meninos. Entendeu? Por quê? Porque nós estamos chegando num ponto tão crítico, mas tão grave, tem que falar muitas vezes, que nós precisamos reevangelizar a igreja de Cristo. Entendeu? Isso é muito sério. Hoje não está tendo como você buscar alguém lá fora mais. Por quê? Porque tem uma crise de identidade tão grande dentro das igrejas, que você tem que preocupar com os que estão dentro da igreja. Por quê? Porque não tem como fazer nada lá fora se o pessoal aqui dentro está tudo desmantelado. É verdade. Como que você vai falar de Cristo para alguém se você não está bem dentro da sua casa? É mesmo. Eu vi uma frase do escritor no livro, achei interessante até. Se você não respeita a sua esposa, eu não quero te ouvir falar de Cristo. Você não tem moral para falar de Cristo. Forte, hein? Como é que... Zé, Tatiane, Elaine,
Imagina só. Hoje nós estamos tendo uma crise de identidade tão grande que as pessoas estão em cima dos púlpitos das igrejas, mas o cara bate na esposa dele. O cara está lá fazendo a obra de Deus em cima do púlpito, cantando, pregando, mas ele não honra a sua esposa, não honra os seus filhos, não honra os seus pais. É verdade. Coloca os seus pais no asilo, nada contra asilo, irmão, de maneira nenhuma. Entendeu? Mas é um mandamento com promessa. Honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo seja bom contigo, para que o seu dia seja acrescentado na terra e tudo vai bem. Entendeu? Mandamento com promessa. É o primeiro mandamento com promessa. Então, ele desce lá de cima do púlpito, às vezes ele está lá em cima do púlpito, granjeando dinheiro, correndo atrás de coisas. Aí isso gera um escândalo tão grande para o reino de Deus, mas a pessoa que está embaixo ela precisa entender. Pergunta, quer dizer? Entender o que, pastor? Ela precisa entender que tem uma diferença. Isso são os dois aspectos os dois aspectos da salvação. Porque o primeiro aspecto da salvação, a salvação é uma, tem dois aspectos e acontece em 3 tempos. Que tempo? Por que eu fico falando acerca disso? É didático? Você vai aprender. Não vai vir uma unção, cair uma unção nova. Não, isso é para você aprender. Ok? Ok. A pessoa que ela está em cima de um púlpito, ou que ela está pregando, ou que ela está cantando, viajando para aqui, para lá, agora não, porque ela está tudo parado. Mas ela continua, ela tem uma vida dupla, ela tem uma dupla personalidade. Quando ela chega em casa, ela bate na mulher, não respeita ninguém, não tem moral de um servo de Cristo, o caráter de Cristo ele não está refletindo nessa pessoa, é porque essa pessoa foi salva só no Espírito. Entendi. Pergunta a diferença de ser salvo no Espírito e ser salvo na alma, Zé. Qual a diferença de ser salvo no Espírito e ser salvo na alma? Quando eu sou salvo só no meu Espírito, eu ainda não tenho uma mudança de comportamento, uma mudança de caráter. Entendi. Mas quando a salvação chega na minha alma, o meu comportamento nunca mais é o mesmo. E essa mudança é tão violenta que eu fico irreconhecível. Então, quando essa salvação alcança o Espírito e a alma, tem que haver um processo de metanoia. Com certeza. Essa é a palavra. É uma transformação é por completo. Uma mudança de comportamento. Quem viu uma borboleta linda voando, tão bela, e não acompanhou o processo, não imagina que ela era uma lagarta, encasulou e se tornou uma borboleta. Ela passou por um processo chamado metamorfose. Ela passou por uma transformação violentíssima. Entendeu? Amém. Então, 10 minutos? Já? Não dá para falar nada, né? Já? Agora nós estamos começando? Agora que nós estamos começando a aula. Eu sei. Observe. Eu preciso... A salvação de Deus, ela precisa me alcançar por completo. Entendeu? Exatamente do mesmo jeito que eu fui, que Deus me fez. É exatamente na mesma ordem que eu recebo a salvação na minha vida. A salvação é tem 2 aspectos e acontece em 3 tempos distintos. Primeiro, eu preciso ser salvo do meu espírito, é o confessar e crer. Sim. Esse é o aspecto judicial da salvação, o primeiro aspecto. Quando você confessa. Exato. O segundo aspecto é o orgânico, ok? A salvação ela precisa chegar na minha alma. Então, primeiro, eu sou salvo no meu espírito. Segundo, eu sou salvo na minha alma. E por último, eu sou salvo no meu corpo. Então, recapitulando, a salvação ela é tem 2 aspectos distintos. E que acontece em 3 tempos diferentes. Sim, ok? Ok. Deus, você que está aí me ouvindo, que está acompanhando aqui pelo Facebook, você já existia dentro de Deus antes da fundação do mundo. Não tinha pó da terra, você já existia. Amém, Jesus. Abre Efésios capítulo 1 para nós. Vamos lá. Vou mostrar para esse pessoal aí que tem gente que não acredita. Meus amados, tem pessoas que têm dificuldade em acreditar nas coisas invisíveis, mas continuam respirando. É verdade. Vou falar de novo. Tem pessoas que têm dificuldade em acreditar nas coisas invisíveis, porém continuam respirando. Um oxigênio invisível. Glória a Deus. Mas agora tem um corona que mata e ele é invisível. E é só um Deus invisível para guardar, para te proteger, para selar a tua casa. Aleluia. Glória a Deus. Lê.
Pode ler a partir do primeiro, nós estamos com 8 minutinhos agora. Vamos lá, nós destrinchar isso daí. Paulo, apóstolo de Jesus. Olha só, Zélia, olha como Paulo se identifica. Entendeu? Ele está se identificando como o nome dele. Com o nome, e identidade. E não título. Por quê? Pergunta por quê? Por quê, pastor? Porque o meu nome é mais importante do que o meu título. A sua identidade é mais importante do que o seu título. O meu nome, ele é mais importante do que o título. E na verdade, uma outra hora eu posso falar disso. Nem se trata de título, se trata de ofício. Ok? Isso não é título, é ofício. Estou falando título para entender, para dar uma palavra, usando um efemismo, né? Para poder suavizar isso daí. Entendeu? Então, todas as vezes que Paulo se apresenta, ele nunca fala do ofício dele, do título dele, ele fala do nome dele. Olha como diz o texto: melhor é o bom nome do que muito dinheiro. Você que tem um nome, você tem tudo. E tem gente que pensa que riqueza, que prosperidade, dinheiro é riqueza. Pergunta o que é riqueza, Zé? O que é a riqueza, pastor? A maior riqueza, segundo o texto sagrado, é o que eu creio que o homem pode alcançar em cima dessa terra, é desfrutar a vida com a mulher que ele ama. Amém, Jesus. É a maior riqueza que qualquer homem pode alcançar, é desfrutar da vida, de todos os dias de vida com a mulher que ele ama. Glória a Deus. Esse é um princípio fundamental bíblico, ok? Ok. Um dia eu vou vir aqui, você do Facebook, da rádio, eu quero falar só, eu vou tratar uma semana com você acerca de princípios, a exemplo desse. Outro princípio para você pegar que é importante: nunca agarre uma oportunidade. Princípio bíblico. Aleluia. Nunca agarre uma oportunidade que não esteja alinhada com o propósito de Deus para a sua vida. Amém, Jesus. Mas porém, nunca perca uma oportunidade que esteja entrelaçada, alinhada com o propósito de Deus para a sua vida. Outro princípio fundamental: nunca, jamais governe sobre algo sem prover. Essa questão da provisão é um princípio de provisão, um princípio de autoridade. Isso é tão forte, tão forte, tão forte, ok? Que quem provê, ele toma o governo para si daquilo. Amém. Esse negócio de provisão é tão forte, vou dar um exemplo. Se eu sair daqui, de Cesarina agora, Cesarina é a cidade que nós amamos tanto. Eu fui criado, nascido e criado. E se eu for para Goiânia e pegar uma carona com um amigo meu, por exemplo, aonde ele quiser passar, eu vou ter que passar com ele. Por quê, Zélia? Por quê, pastor? Porque ele está provendo a viagem. Eita, é verdade, hein? Aonde ele quiser almoçar, no restaurante que for, ou caro ou barato, eu vou ter que acompanhá-lo. Por quê, Zélia? Por quê, pastor? Porque ele está provendo a comida. Ele está provendo a viagem. Por isso, quem paga, manda. Quem provê, manda. Ok? Ok. Tem pessoas, tem homem que fica em casa cuidando da casa e a mulher fica em fora trabalhando. Quando a mulher chega em casa, que ele não arrumou a casa, ela ainda dá um chute no bumbum dele. Fala: rapaz, você não arrumou. Eu tô lá fora trabalhando igual a condenada. Às vezes ganhando na sala de aula. Tô trazendo mantimento para casa e essa bagunça. Por que ela fala assim? Porque ela está provendo. Isso é o que? Princípio de provisão. Ela governa. Nunca, jamais, todas as vezes que você, ok? Que você travar um relacionamento com alguém, já que inicia-se o relacionamento dando. Provendo. Pergunta por quê? Por quê, pastor? Porque quem dá primeiro toma o governo para si. Amém. Amém. Quem dá primeiro manda. Tem um texto na Bíblia que fala assim, ó, Salomão escreve assim, ó: se alguém está com raiva de você, manda um presente em secreto que a raiva passará. Pessoal, chegamos mais um final aqui, o programa Visão do Reino, igreja... Ah, perdão, vamos lá, Zélia. Eu estou preocupado com o tempo aqui. Você ia concluir o que você falou no versículo. Irmãos, eu poderia falar a noite inteira aqui, a noite inteira. Uma hora tá pouco. E eu demais. sou apaixonado do que eu faço, porque isso é um propósito de Deus para minha vida. Amém. Efésios 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou
com todas as bênçãos Beleza. espirituais. Esse texto aí no original fala assim, ó. Bendito seja Deus, no original no hebraico. Bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já, lá no passado, te abençoou. Você mesmo está aí ouvindo, você que está assistindo. Amém. Que Deus já te abençoou. Glória com a toda Deus. sorte e bênçãos nas regiões celestiais. Aleluia, Jesus. Mas aí o que as pessoas falam? Deus vai te abençoar. Mas você- Deus vai fazer. Deus vai te abençoar. Meus amados, pergunta qual que é o problema de dizer. Por que eu não sou abençoado? Por que, pastor, eu não sou abençoada? Porque eu não sei. Eu não sei reivindicar? Também. Imagina só que você receba uma herança lá no outro estado. Minas Sim. Gerais, Mato Grosso, tal. Acre, qualquer estado. Certo. Aí você recebeu aquela herança de 50 milhões de dólares. Sim. Olha, tá falando nem de dólar já. Olha. É demais. 50 milhões de dólares. O que acontece? Se você não souber que você tem aquele dinheiro ali, aquele valor, aquela herança, vai mudar alguma coisa na sua vida? Não. Pergunta quando muda? Quando muda? Quando você descobre. Quando eu ativo. Quando você descobre que você tem aquela herança e você vai reivindicar aquela herança para a sua vida. Amém. E você vai tomar posse daquilo. Para eu tenho, Deus me deu, vou reivindicar, vou buscar e vou colocar sobre a minha vida. Aí a sua vida muda. Então, bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ó, que já te abençoou com toda sorte e bênção nas regiões celestiais. Pergunta quando Deus me abençoou. Quando Deus nos abençoou, pastor? Não tinha nem o pó da terra quando eu fui abençoado. Amém. Lê o texto de baixo, nós vamos descobrir isso. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ó, eu fui abençoado. No original fala que eu fui escolhido dentro de Deus antes mesmo de existir o pó da terra. Eu já existia dentro de Deus. Não tinha pó da terra. Ou seja, Deus tem um propósito para a tua vida. Você não é um acidente. Aleluia. Você não é o resultado de uma relação sexual entre dois casais. Você é um projeto de Deus que está aqui para executar uma missão, ok? Amém. Davi entendeu isso. Olha como Davi escreve. Não vou pedir para abrir não para ganhar tempo. Olha como Davi escreve nos Salmos. O Senhor me conheceu antes de eu ter sido gerado do ventre da minha mãe. E escreveu no teu livro todos os dias que me destes para viver, ainda antes de nenhum deles ter sido vivido. Aleluia. Por que você acha que Jesus aqui e acolá na Bíblia está escrevendo assim, ó? Alguém está falando assim, Senhor, não vamos por aqui não, vamos ali, vamos fazer isso. Ele falou, tem que vir por aqui, porque de mim está escrito. Eu tenho que ir no lugar tal, porque de mim está escrito, porque ele era conhecedor. Ele descobriu o propósito dele. Descobriu. Olha como Paulo escreve, que Cristo aprendeu a obedecer, a obediência pelo sofrimento. Cristo aprendeu a obediência pelo sofrimento. Você acha que é só você que sofre? Glória a Deus. Todo mundo sofre. Nós todo mundo. Entendeu? Não tem super-homem nem mulher maravilha. Nós todo mundo sofremos. Abre aí agora Provérbios, só para a gente finalizar. Está terminando. Provérbios capítulo 8. Pode ir lá no verso... Lê o verso... A partir do verso 25. Glória a Deus. Irmãos, fica com a gente aqui uns dias, tá? Nos suportem aqui que você vai aprender a ter uma visão do reino diferente. Amém. Aqui. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Gente, pessoal, observe. Aqui está falando de sabedoria, tá? Cristo ele era tipo, era uma figura que Deus sempre usava para falar, falar do Cordeiro e tal, etc. Então aqui está falando, essa sabedoria de Provérbios 8 é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. Então todas as vezes que ela fizer menção no texto, está falando de Cristo. Vai lá. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava
ao mar o seu termo. Olha só, por que o mar nunca se enche? Porque foi fixado um termo. Deus colocou aqui, ó, só aqui, ó, não passa daqui, vai lá. Para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele. Olha só, ó. E era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Olha só, observe, gente, não tinha pó da terra, mas Jesus estava regozijando com os filhos dos homens. Eita, isso é forte, hein? É argumento para mais aí 1 hora. É verdade. Entendeu? Meus amados, observe, você existe dentro de Deus, não tinha pó da terra. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Tem mais, você desfrutava de todas as delícias com Cristo Jesus antes de ter o pó da terra. Aleluias. Irmão Edelvan, mas eu não lembro disso, eu não lembro, eu não sei disso não. Irmão, quando você nasceu, o livre-arbítrio começou a imperar sobre a sua vida, você não lembra de nada. Entendeu? Mas o que nós precisamos fazer? Eu preciso entender e descobrir o propósito, a missão que Deus me deu aqui. Jeremias questionou, né? Abri a boca para falar agora. Jeremias, ele era da tribo de Levi. Todo homem nascido da tribo de Levi era sacerdote, porque era Levi e era coatita. Tá? Tinha os gersonitas, os coatitas e os levitas. Aleluia. Um dia também nós podemos tirar aqui muito tempo para falar sobre esses 3 grupos distintos de sacerdote. Então, ele era dos coatita. Coatita, eles eram os homens que carregavam o principado sobre os ombros. Imagina só, Zélia. Eram os homens que carregavam os utensílios do templo, todo acampamento nas costas. Então, vamos lá, para não sair do foco. Está terminando o tempo. Ele era da tribo de Levi, automaticamente era um sacerdote. O que aconteceu? Ele estava se preparando para ser um sacerdote. Daqui a pouco Deus se apresenta a ele, conversa com ele e fala assim: cara, você vai ser profeta. Aleluia. Fala: não, senhor, eu sou de Levi e é natural, o senhor tem um mandamento lá atrás, o senhor já me deu o mandamento lá atrás que eu sou, ok? Eu sou sacerdote. Amém. E Deus fala assim para ele: rapaz, antes de você ter sido gerado no ventre da tua mãe, eu te conheci e te chamei pelo teu nome e por profeta eu te coloquei sobre as nações. Aleluia. Glória. Imagina só, aí ele parou, falou assim: uai, mas então antes de eu nascer, o senhor me conheceu? Agora, Zé, como é que eu te conheço se eu não travou um relacionamento com você? Relacionamento. Houve um relacionamento É claro, antes porque dele. não tem como Deus conhecer ele se não travou um relacionamento. Quando alguém fala assim: você conhece fulano? Não, Isso. não é assim? Uhum. Mas se você travou o relacionamento, o mínimo que seja um bom dia, cumprimentar, você mora aqui, etc. Fala: rapaz, eu conheço, eu conversei com ele, tal. Houve um relacionamento. Travou um relacionamento. Eu te